Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Deixa eu aproximar isso aqui mais um pouco. Deus é bom. Aleluia. Felizes por mais uma semana. Deus tem nos proporcionado aí mais um dia, mais uma oportunidade, aleluia, de juntos caminharmos em fé e aprendermos um pouco mais da sua palavra e da sua verdade. Nós estamos envolvidos em uma grande obra, né, que é o estudo do livro aos Gálatas, né? E estamos no comecinho e temos assim, sido grandemente abençoados, né? Muita revelação, muita palavra de Deus, muita instrução, e é isso que é o propósito da Bíblia, né? Paulo vai dizer a Timóteo, melhor dizendo, que toda palavra é divinamente inspirada e proveitosa, né, para ensinar, para redarguir, para instruir, né, o homem na justiça e para que ele seja perfeito em toda boa obra. Felizes são aqueles que dedicam o seu olhar para a palavra de Deus. O salmista vai dizer também que felizes, como são felizes aqueles que têm prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então está aí, nós estamos aproveitando a oportunidade que Deus tem nos dado para aprendermos a palavra de Deus e termos mais revelação da sua verdade. Como quem está acompanhando o estudo, nós paramos na quarta-feira. Eu fiz uma pequena viagem de 3 dias para me dar uma descansada e foi muito bom, inclusive. Deus é bom o tempo todo. E na sexta-feira, então, nós não tivemos a live. Retornamos hoje. Na quarta-feira, nós conversamos um pouco sobre o processo de formação de Paulo. Então, Paulo teve, né, a sua conversão e ele agora teve um processo de formação. E nós começamos a falar desse processo. Então falamos, né, que Paulo foi separado por Deus desde o nascimento. Falamos isso na live passada. Falamos que Paulo foi chamado pela graça de Deus, não foi por merecimento, não é porque ele tinha algum mérito. E hoje nós vamos conversar, nós vamos seguir nessa linha, estudando aí os versos, meu Deus, gente, de manhã minha garganta fica ruim, nossa. Nós estamos estudando a parte B do capítulo 1, né, de Gálatas, onde também traz para nós esse processo de formação de Paulo como apóstolo, né, como líder. E hoje nós vamos conversar um pouco os versos 15, 16, 17, 18. Vamos ver se a gente consegue avançar aí até pelo menos o verso 19, 20. Vamos lá, né? Então nós vamos aqui, então hoje para o verso 15 e 16 de Gálatas capítulo 1. Paulo vai dizer assim: mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho a mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então, nesse processo de formação de Paulo, o que acontece aqui? Aprove Deus ter o filho revelado nele, né? Então, isso significa que Paulo recebeu a visão de Cristo, né? Paulo, ele recebeu a revelação, glória, ele recebeu a revelação do Filho. Ele diz aqui, né? Separou-me, me chamou pela sua graça, revelar seu
Filho em mim. Paulo teve a revelação do Filho. Isso faz parte do processo de formação de um grande líder. Isso faz parte do processo de formação de um apóstolo. Isso faz parte de um processo de formação de um crente. Não necessariamente de um líder, mas de um crente. Que é ter Cristo revelado. Quando Cristo nos é revelado, a vida de Deus nos é acrescentada. Quando Cristo nos é revelado, a divindade é acrescentada à humanidade. O próprio Filho de Deus se torna a nossa vida. 1 João 5,12 vai dizer: quem tem o Filho tem a vida. Então, assim como Paulo, né, nesse processo de formação de Paulo, ele teve a revelação do Filho, se ele é o nosso modelo, nós também precisamos buscar isso. Nós precisamos cada vez mais buscar ter a revelação pessoal de Cristo. 2021, para nós, família, Templo da Graça, é ano de contemplar a Cristo. É oportuno que nós estamos estudando aqui, porque é tempo de nos envolver nessa busca, nesta determinação de ter Cristo revelado a cada um de nós. Eu gosto dessa expressão aqui, olha. Revelar seu Filho em mim. Revelar aqui, sabe? Não é uma coisa externa, é uma coisa interna. É ter a revelação aqui dentro. E quem tem interesse de fazer isso? O próprio Deus. Ele quer que você tenha essa experiência. Agora, todos nós estamos, como crentes, como cristãos, todos nós estamos envolvidos num processo de crescimento que acontece basicamente em duas fases. Um processo de crescimento que acontece basicamente em duas fases. Explico para você quais são as fases. Nós vamos chamar essas duas fases do princípio da porta e do caminho. Então, no nosso processo de crescimento, nós passamos por isso, né? O processo, ele acontece por meio da porta e por meio de um caminho. Jesus vai dizer em Mateus 7,14 que tanto a porta quanto o caminho é estreito. Mas fica claro, quando Jesus fala aqui em Mateus 7,14, que a porta e o caminho fazem parte do processo, do nosso processo de crescimento, de formação, de desenvolvimento como homens de Deus, como mulheres de Deus. Então aqui, olha, Mateus 7,14, Jesus vai dizer, olha, porque, a gente podia ler até o 13 também, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Então, o princípio da porta e do caminho é algo que a gente precisa perceber, porque fala de dois momentos e duas experiências, né? Vamos tentar entender algo assim relacionado a isso. Um exemplo, na sua conversão. Na conversão, nós temos a experiência da porta, né? Quando nós recebemos Jesus, quem é a porta? Jesus é a porta, lembra? Quando nós recebemos Jesus, então nós temos a experiência da porta. O princípio da porta nos fala dessas experiências radicais, né? Abruptas, né? Que geram uma transformação instantânea, né? Vamos pensar de forma material, sem muita profundidade, mas pensa, se você está diante de uma porta, né? Quando você passa por essa porta, você já vive um outro estágio, você está em outro lugar, você está vivendo uma outra realidade. Basta passar pela porta, você está aqui, imagina que isso aqui é uma porta, então eu estou do lado de cá,
se essa porta se abre e eu passo, né? Quer dizer, eu já passo a viver uma outra realidade. Então, a porta faz referência dessa transformação instantânea. Então, nós vivemos isso na conversão, né? Paulo também viveu isso na conversão, lá no caminho de Damasco. Lembra? Quando ele tem um contato com Jesus, ele tem essa transformação abrupta, né? Instantânea, algo radical. Deus muda Paulo ali de uma vez por todas, a experiência da porta. Só que quando a gente fala de experiência da porta, a gente fala de experiências instantâneas, rápidas, né? Aconteceu. Só que agora começa um outro processo, que é o processo do caminho, né? É o processo daquilo que a gente vai experienciar dia a dia, né? Que é agora caminhada com Cristo, que é agora a experiência do jejum que nós fizemos 12 dias por 12 meses, né? A caminhada com Cristo. E muita coisa acontece na nossa vida no caminho. E Jesus fala que tanto a porta quanto o caminho é apertado. Então Jesus está dizendo que nós vamos viver uma experiência, não é? Dia após dia, mas que vai precisar de perseverança. Caminho apertado fala de perseverança, fala de a cada manhã, a cada momento, entendermos que Deus está trabalhando as nossas vidas. E nós estamos, então, num processo, né? O princípio do caminho nos fala de processos, né? E de transformações graduais à medida que vamos avançando no caminho, né? Bom dia a todos aí, gente que está chegando depois, né? Estamos estudando o livro de Gálatas, né? Capítulo 1 ainda, o segundo momento do livro, né? Então, há áreas da nossa vida que são mudadas instantaneamente, é uma experiência de porta. Mas a maioria das transformações que acontecem conosco, elas acontecem no caminho, acontecem no processo, né? Paulo, ele experimenta essa transformação, né, na porta. A sua conversão foi instantânea, mas a sua transformação levou muito tempo, um trabalhar de Deus na sua vida. Agora, avançando um pouco mais, né, Paulo vai dizer o seguinte, que ele, na sua experiência com o Senhor, ele não consultou nem carne e nem sangue. É forte, né? Essa expressão aqui. E tem algo relacionado ao que Deus está fazendo na vida de Paulo, né? Gálatas 1, o verso 16, ele vai dizer: não consultei carne e nem sangue. Isso significa que Paulo não consultou, ou melhor, não recebeu a revelação de Cristo por meio de ninguém. Paulo não consultou nenhuma liderança. Como é que é aí? Me fala de Cristo, me fala da revelação, me fala disso aí. Não, Paulo recebeu a revelação, o evangelho da graça, diretamente do Senhor. E não foi algo consultado, foi recebido. Por isso que Paulo usa de vez em quando a expressão, inclusive usou lá em Romanos, a expressão meu evangelho. Né? Por que meu evangelho? Porque foi algo que ele recebeu, que lhe foi dado, né, pelo próprio Cristo. A gente precisa pensar nisso, né? Muitas pessoas no início da sua conversão sempre lembra de um crente, lembra de alguma pessoa, né, que é evangélica há mais tempo e tal, e acaba indo atrás dessas pessoas para ter uma revelação, para ter uma palavra, e às vezes sua fé é frustrada. Não estou aqui falando contra o discipulado, não, diz que essas coisas são importantes, mas aqui, gente, não seria maravilhoso se todos os irmãos recebessem toda a direção do Espírito Santo diretamente, né? Isso faz parte do nosso crescimento.
se você não tem a revelação diária de Cristo, da palavra, se você não debruça naquilo que Deus quer te ensinar e permite ser ministrado por Ele, e fica sempre buscando isso em alguém. Paulo falando, olha, eu não consultei nem carne nem sangue, eu me permiti ser instruído pelo Espírito Santo. Não seria fantástico se todos fossem diretamente ao Senhor em todas as suas necessidades e problemas? Não seria sensacional se ninguém precisasse consultar carne ou sangue? Gente, isso é importante. Se quisermos ser como Paulo, precisamos seguir o seu modelo, pensar nisso, buscar sempre a direção, a formação, a palavra, a revelação do Senhor no nosso coração, porque Ele tem para revelar para mim, Ele tem para revelar para você. Então, isso faz parte do processo de crescimento de Paulo. Primeiro, ter Cristo revelado a ele, nele. É a terceira coisa que eu falei. Quarto, ele não consultou nem carne nem sangue, isto é, ele teve a revelação do Evangelho, foi algo recebido do próprio Deus. Mas no versículo 17, vai dar também para nós uma dimensão um pouco mais desse processo de crescimento do apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, depois de ter a experiência da porta, da conversão, Paulo entra nesse processo do caminho. Então, Paulo, ele vai agora passar 3 anos, né, num estágio que nós chamamos do estágio de solidão. Isso também faz parte do processo de crescimento. Né? Se você lê isso aí com calma, Gálatas 1, 15 ao 18. Quando, porém, ao que me separou antes de nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, né? E permaneci com ele 15 dias. Então, primeiro ele fica 3 anos no deserto da Arábia. Deus usou a ferramenta da solidão em Saulo. Eu sei que caminhar, né? Nós temos relacionamento e estarmos juntos com outros líderes, com outras pessoas, é algo extremamente importante. Mas não podemos esquecer que Deus usa a solidão como uma ferramenta para trabalhar a nossa vida e produzir em nós transformações nesse processo do caminho. Passar tempo a sós com Deus. Esse tempo de solidão, né, esse estágio da solidão, é conhecido também como o estágio ou chamado deserto. Ai, ai. Todos nós passamos por desertos, onde devemos responder ao agir de Deus na nossa vida. Todos nós passamos por desertos, né? Nesse estágio de solidão, no processo do caminho, nós passamos por desertos e é algo que Deus quer trabalhar na nossa vida. O próprio Jesus teve que passar pelo deserto. Do que fala o deserto? Em primeiro lugar, nos fala de luz. Deserto é lugar de luz. Alguém fala assim, como assim deserto é lugar de luz? Sim, luz divina, porque materialmente falando, não tem muita possibilidade. No deserto, as motivações do coração são testadas à luz de Deus. Deserto também é lugar de perseverança. Quando as emoções desaparecem, parece que não temos nenhuma empolgação para avançar. Então o Senhor testa para ver se guardamos
ou não a sua vontade. Então, o deserto também é lugar de perseverança. Deuteronômio 8:2 vai dizer: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Meu Deus, se guardaria ou não os seus mandamentos. Então, presta atenção. Lugar de solidão, o estágio de solidão, 3 anos na Arábia, no deserto. Deus está testando, treinando e provando o coração de Saulo, né? O coração de Paulo. Então, observa que foi Deus que guiou o povo de Israel para o deserto. Foi Deus que guiou Saulo, Paulo para o deserto, para um tempo de fortalecimento. Alguém vai dizer: como assim? Me guiar para o deserto para me fortalecer? Sim, te guiar para o deserto para nos fortalecer. Paulo passou por esse processo, né? Eu gosto de Deuteronômio 8:3, estava lendo isso aqui ontem à noite, que diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha aqui, então, se a gente lê esse texto, a gente entende que o estágio da solidão, no processo do caminho, que a gente pode chamar do processo do deserto, né? Deus, ele trabalha as nossas vidas de forma a mostrar para mim, para você, para nós, que somos totalmente dependentes dele. No deserto, fome é algo vivido, né? É a experiência da fome e da dependência daquele único que pode nos sustentar, que é o Senhor. Então, esse tempo da solidão, o estágio da solidão, o pastor Luiz gosta de chamar do poder do vazio. O estágio da solidão, do deserto, é o poder do vazio. Se você tem uma esponja seca, ela vai absorver a água imediatamente, mas se ela está cheia, se ela já está saturada, ela não absorve nada. Então, às vezes, Deus nos conduz para a experiência do vazio, né? Ele nos permite esvaziar para sermos cheios dele. E, às vezes, essa experiência ela é muito vivida no deserto, no estágio da solidão. Então, não se desespere quando se sentir seco. Aleluia! Oh, glória! Não se desespere quando se sentir só. Não se desespere quando você entender: nossa, eu estou na fase do deserto. Não se desespere, porque o Senhor está esvaziando você para encher dele. Aleluia! Está comigo aí, gente? Vocês são caladinhos, né? Participa comigo. Então, o Senhor está esvaziando você para te encher dele, né? Uma vez que estamos com fome, aleluia, nós estamos aptos para comer o maná que vem do céu. Mas enquanto estamos cheios, satisfeitos com a nossa vida, com a nossa realidade, com os nossos conhecimentos, enfim, a gente não está apto para comer daquilo que o Senhor tem para nós. Na verdade, Salmo 84 diz: quando o justo passa pelo deserto, o Senhor o transforma em um jardim regado. No deserto, nós experienciamos essa realidade de nos tornarmos um jardim regado, aleluia, regado pelo favor e pela bênção de Deus. Então, para Paulo, né, no processo aí, no estágio da solidão, isso durou 3 anos, né? Foi muitos dias, 3 anos ali, sendo trabalhado por Deus, né? Por 3 anos, o próprio Deus o ensinou. Por 3 anos, o próprio Deus o ensinou. A gente podia dar um exemplo aqui de Moisés também, né? Moisés, a vida dele foi dividida em 3 períodos de 40 anos. 3 períodos de 40 anos. 40 anos na casa de Faraó, 40 anos no deserto, 40 anos como líder de Israel. Períodos que a gente chama de caminho, né? Paulo tem a experiência da porta
no dia lá da sarça, quando Deus o chama. Mas ali está, a experiência do caminho, períodos de 40 anos. Né? Então, a gente precisa entender isso, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, mas, né, nós precisamos aceitar essa condição de sermos trabalhados por Deus, treinados por Deus. E às vezes Deus vai usar essa ferramenta do deserto. Deus não usa habilidade ou força natural. Né? Ele não está preocupado com o que você tem de habilidade ou coisa semelhante. Na verdade, Ele quer que você seja dependente dEle. E às vezes o deserto é esse momento de instrução. Né? Esse é o tratamento de Deus. Paulo passou por isso. Né? Levar-nos ao fim, olha isso aqui, levar-nos ao fim de nós mesmos, ao fim das nossas forças e habilidades. Para quê? Para nos tornarmos totalmente dependente dele. Oh, glória! Amém, gente? Oh, glória! Totalmente dependente dele. Né? Se a gente pudesse falar de um outro exemplo aqui para terminar hoje, se a gente pudesse falar de um outro exemplo de deserto, foi um exemplo incrível, né, de Jesus. Né? A gente vê que a gente vai ter aí a revelação histórica do nascimento de Cristo, e depois nós vamos ter aí um período de um tempo, né, um período você vai ver depois, ouvir falar de Jesus lá com 12 anos, e depois você vai ouvir falar de 30 anos. Então vai ter um período ali grande de deserto, de tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí Jesus teve que aprender com a solidão, aprender com o trabalho de carpintaria, aprender a se relacionar como família, aprender a respeitar sua mãe Maria, aprender a respeitar, né, seu então pai José, aprender a conviver. Enfim, teve um tempo de deserto. Depois ali dos 30 anos, Jesus aparece. Né? É assim, mas aparece preparado, habilitado, já tendo ciência como homem, porque como Deus ele sabia tudo, mas como homem ele precisava passar pela experiência, né? Lembra que eu expliquei para vocês, os dois princípios da porta? A porta foi o nascimento, né? A experiência da porta de Jesus foi nascer no ventre de Maria, ser gerado no ventre de Maria. E o caminho, toda essa experiência da sua infância até os 30 anos. E ele aparece então agora para cumprir a vontade de Deus. Então Jesus começa o seu ministério na solidão. Ixi! Eita, entende isso? Jesus começa o seu ministério na solidão. No processo, no estágio da solidão, sendo trabalhado, desenvolvido naquilo que era o plano de Deus. Então o deserto é a ocasião de aprendermos de Deus e de conhecê-lo intimamente. Intimamente. Todos os recursos que a gente tem para o estudo e tal, é bom, é importante, mas nada substitui a nossa experiência pessoal com o Senhor. Nada substitui. Eu posso ter bons livros, boa instrução, boa formação, que me dá resposta para uma série de coisas que eu estou vivendo. Sim, você pode, mas nada substitui a nossa experiência pessoal. Deixa eu falar de mim. Né? Se eu não tivesse uma experiência pessoal com Cristo, eu já teria abandonado, inclusive, o ministério. O que nos mantém é a experiência com Cristo. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que eu tive de nascer no lar evangélico, de crescer no lar evangélico, de estudar, enfim, não preciso ficar falando disso aqui, mas o que me mantém é a minha experiência, não é meu conhecimento. Então, e essa experiência, creia você,
que muitas vezes ela passa pelo estágio da solidão, pelo deserto. Né? Tá bom? Deus abençoe vocês. E nós temos ainda algumas coisas para estudar, mas eu não quero fazer lives aqui mais de meia hora, porque eu acho que fica cansativo, né? Até sugeri aquele dia, umas 2 ou 3 pessoas aí falaram, eu quero, mas a verdade é que mais de meia hora fica cansativo e você vai extrair pouco do que a gente está estudando aqui. Deus abençoe você, está te abençoando? Você está entendendo? Você está tendo revelação? Responde aí para mim agora, deixa eu ver você. Né? O que essas ministrações estão trazendo para a sua vida? Né? Se de fato está acontecendo algo em você e você está sendo ministrado, faça uma coisa, compartilhe isso. Vamos levar isso principalmente para a igreja, né? Principalmente para os membros da igreja, para os seus discípulos. Por quê? Porque para aquele irmão que você conhece lá, legalista, que pensa que é por esforço próprio que as coisas acontecem, divulgue, compartilhe, porque esta mensagem é libertadora, né? Libertos da lei, cativos pelo amor, isto é, cativos pela graça. Deus abençoe vocês, orem por mim, para que Deus continue me dando revelação e sabedoria. Em nome de Jesus, estaremos aqui, querendo Deus, quarta-feira, estudando um pouco mais e digerindo isso tudo que Deus tem para nós aqui no livro de Gálatas. Deus abençoe você, Deus abençoe a vida do pastor Aloísio, que está sendo aqui também um instrumento de alguma forma nos dando aqui uma direção para o estudo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Aloísio, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, querendo Deus.